Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar com a gente aí essa maratona de leitura proverbial de 31 capítulos, né? Hoje é dia 1º e nós vamos ler liturgicamente aí o provérbio capítulo 1, né? Nós estaremos aí nessa maratona de leitura proverbial e vamos trabalhar então, como de costume. Vamos ler o provérbio capítulo 1 e depois nós vamos discorrer os versículos mais aplicáveis, ou seja, aqueles que realmente trazem uma aplicabilidade para a nossa vida, ok? Vamos lá? Vamos fazer primeiro a leitura e depois a gente vai trabalhar em cima dos versículos, ok? Então diz assim, ó, vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, ou seja, juízo, né? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diademas graciosos em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco e tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria chama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, insensatos, odiarei o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem deste atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também, da minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Olha só que chamamento à responsabilidade e pela busca de conhecimento. Chega a ser assustador, assim, a gente até parece que a gente sente, né,
Parece que a sabedoria é uma personalidade, é uma pessoa, e a gente chega até sentir, praticamente como se realmente fosse uma pessoa dizendo, né, algo para nós. Né? Como uma leitura pode ser tão forte assim? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar, né, alguns versículos aqui, os mais práticos, o que nos conduzem a uma praticidade. E eu quero começar pelo versículo 1, onde fala sobre o autor, né? Ou seja, provérbios de quem? De Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aquele homem que pediu a Deus, né, algo muito profundo, né? Todos já conhecem a história do rei Salomão, daquele sonho que ele teve, da qual Deus pede para ele, ó, fala para ele, ó, pede o que você me quer que eu vou te dar. E ele pede algo inusitado, né? Ele pede a Deus sabedoria, ele se vê naquela grande responsabilidade e ele fala assim, Senhor, eu vou pedir o quê? Eu preciso de sabedoria para conduzir essa responsabilidade que eu tenho. E Deus, né, vira para Salomão e fala assim, poxa, você não pediu mais anos de vida, não pediu a cabeça dos seus inimigos, riquezas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o que você me pediu e vou te dar mais ainda, até o que você não me pediu eu vou pedir. Que geralmente essas são as orações que chegam até o trono de Deus. Né? Não é mesmo? Às vezes as pessoas, né, quantas vezes você mesmo já não se pediu, pedindo a Deus, né, que livrasse você dos inimigos, né, pedindo a Deus saúde, pedindo a Deus mais anos de vida. Né? Geralmente a gente não pede a Deus para viver uma vida plena ou para ter entendimento, para a gente fazer a vontade de Deus. Não, geralmente a gente quer um bom trabalho, a gente pede a Deus que ajude a comprar um carro, comprar uma casa, né, ter saúde, livrar da doença, da enfermidade. É isso que a gente geralmente pede para Deus. Né? A gente anda pedindo muitas coisas materiais. E Salomão pede algo, né, intelectual. Salomão pede algo muito importante, que é praticamente a raiz de todas as riquezas, seja elas espirituais, intelectuais ou financeiras, a raiz de toda a riqueza é o conhecimento. E Salomão pede isso para Deus e Deus fica, né, lisonjeado, Deus fica maravilhado com esse pedido de Salomão. Então, o versículo 2 vai dizer o seguinte, né, a finalidade, né, nós vamos, no versículo 2 desse provérbio capítulo 1, nós vemos o que? A finalidade, né? Ou seja, fala aqui, ó, para conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, para que provérbios? Tá, Jariz, eu vou estudar provérbios, vou entrar nessa maratona aí de leitura proverbial durante um mês. Durante um mês eu vou estar lendo aí contigo aí provérbios, tá? Mas para que serve provérbios? Qual a finalidade de provérbios? Provérbios, a leitura do livro de Provérbios, a interpretação do livro de Provérbios, bem como a aplicabilidade do livro de Provérbios nas nossas vidas, é para que a gente venha conhecer, entender e interpretar as coisas. Porque à medida que você se debruça, né, no livro de Provérbios, você começa a ler o livro de Provérbios, você começa a entender o funcionamento de muitas coisas na sua vida, muitas coisas. Então há essa necessidade, a necessidade crucial de leitura proverbial justamente para isso, para que a gente venha conseguir conhecer, entender e interpretar, ok? Versículo 3 vai dizer o seguinte, para também, né, uma das finalidades, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Olha só, né? Ou seja, o que é esses provérbios? Esses provérbios são uma espécie de protocolo de recepção. Né? Ou seja, são palavras, são informações que vão nos trazer instrução, senso de justiça e juízo. É justamente isso, é para isso que existe essa questão da leitura proverbial. Né? Nós lemos provérbios, nós nos dedicamos à leitura do livro de provérbios justamente para isso, para que a gente consiga entender, né, receber instruções e ter um senso de justiça e de juízo. Ok? Versículo 4 vai dizer o seguinte, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e bom siso, né? Ou seja, juízo. Então aqui olha só, se existem pessoas específicas para a leitura de provérbios, Salomão ele fala que é para essas duas pessoas, né? Quem? Para os simples, ou seja, para aquelas pessoas simples
que querem alcançar um entendimento, uma sabedoria, um conhecimento, e principalmente para os moços, né? Porque assim, a criança, ela já tem a sua tolice, ela faz coisas tolas, né? E você precisa estar educando, estar ensinando, estar fazendo correção de rota, né? E ela vai crescendo e ela vai precisando dessa continuidade de monitoramento, de conselhos, de observações, né? Então Salomão fala que é o seguinte, as duas principais pessoas que precisam ler assiduadamente o livro de Provérbios são as pessoas simples, aquelas pessoas que carecem de conhecimento e de sabedoria, né? De astúcia, e os moços, para que tenha uma entrada na vida adulta, né? Essa entrada na vida de responsabilidade com muito senso de justiça e entendimento, ok? Versículo 7 vai dizer o seguinte, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o que que a gente, qual é o conselho que a gente vê aqui? Qual é a aplicabilidade que a gente vê quando a gente lê esse versículo? Jamais despreze a sabedoria e a instrução, sabe? Jamais despreze a sabedoria. Vai ter capítulos aqui que vai estar ensinando que você deve investir tudo em sabedoria, em conhecimento, e aí esse tudo é o que? É tempo, é dinheiro, é tudo. A questão da sabedoria é algo vital que nós devemos investir, né? E investir tudo, né? Às vezes você tem dinheiro, mas não tem tempo. Às vezes você tem tempo, mas não tem dinheiro. Mas independente disso, você precisa investir na sabedoria, ok? Versículo 8 vai dizer o seguinte, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. O que nós lemos aqui? O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, eu diria, que é para aqueles filhos que não tiveram pais, né? Eu vejo o livro de Provérbios como se fosse assim, Deus, que é o nosso Pai nosso que estás no céu, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. E aí as pessoas falam assim, puxa vida, eu queria tanto um pai, né? Eu não tive um pai para me aconselhar, eu não tive uma mãe para me orientar. E aqui a gente encontra no livro de Provérbios as orientações do Pai Nosso que estás no céu através da boca de Salomão. Então você que é órfão, você que de repente foi criado, né, em orfanato, você que de repente, né, está ouvindo esse áudio e você mora num orfanato, você está sendo criado por várias pessoas, ou você que nunca conheceu seu pai, nunca teve contato com seu pai, né, saiba que todos nós, independente de termos pais biológicos, independente de termos pais adotivos, independente de termos a figura paterna na nossa vida, ter tido ela ou não, nós temos um pai, o Pai nosso que estás no céu. E o Pai, foi Ele que nos fez. Porque nenhum homem ou mulher tem poder de criar, de fazer alguém. Nós homens carregamos a semente. A mulher é como se fosse uma terra. O útero da mulher é como se fosse uma terra. Uma semente sem a terra, ela não germina. A terra sem semente também não produz nada. Então o homem e a mulher, eles são pessoas da qual se juntam para que haja o crescimento de alguém. Mas quem forma, por exemplo, você pode ter semente, você pode ter a terra. Mas se não haver chuva e se não haver sol, também não há germinação. Então o que é a chuva e o que é o sol? Nós podemos conjecturar como se fosse o poder de Deus. Então quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós também herdamos esse poder de fazer alguém juntos. Ou seja, um homem e uma mulher se juntam para fazer, né, assim como Deus se juntou, né, para fazer, né? Quando Deus fala façamos, nós entendemos o quê? Que ali, naquele momento, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. E quando nós, né, quando Deus faz Eva, Deus dá esse poder ao homem, tanto a mulher como o homem, tanto a Eva como Adão, ao poder de ser como Deus. Do poder criacionista de Deus, né? Desse poder de criação de Deus. Então o homem também passa a poder fazer um ser à sua imagem e semelhança, só que dentro do âmbito do façamos. Ou seja,
Um homem e uma mulher se unem sexualmente para que haja o termo façamos um filho, né? E o filho geralmente sai o quê? A imagem e semelhança do pai, da mãe, né? Não é assim que acontece? Né? Mas no fundo, Deus que nos faz, é Deus que nos cria, é Deus que nos forma dentro de um útero de uma mulher. Então você tem um pai. Não fique com aquilo, puxa, eu não conheci meu pai, eu não tive contato com meu pai, né? Meu pai, né, morreu quando era pequeno, né? Eu quero dizer para você que nós não carecemos de pai e mãe. Nós temos um Pai nosso que está no céu. A palavra de Deus fala, filho, honra teu pai e tua mãe para que seus dias de vida possam ser prolongados. Ah, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu vou honrar quem? Você vai honrar as pessoas que te criaram, seus pais adotivos, sua avó, seu tio, ou seja, quem te criou, você deve honrar, porque foi o seu pai, foi o pai que te criou, foi a figura paterna, foi a figura materna, mas ainda assim, nós temos um pai, nós não somos órfãos, nós temos um pai, e ele chama, né, Jesus nos ensinou a orar e falar com ele de que maneira? Chamar ele de Pai Nosso que estás no céu. E o livro de Provérbios, ele faz justamente isso. O livro de Provérbios é como se fosse cartas para você. Você que é órfão, né? Ou você que, ainda mesmo que você tenha um pai, e você fala assim, poxa, eu tenho um pai, só que o meu pai não é muito de conversar comigo. Eu tenho um pai, só que o meu pai não é muito de me ensinar. Eu tive pai, mas o meu pai nunca sentou comigo para conversar, para me orientar. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus está aqui, ó, disponível para você, como Pai Nosso que estás no céu, para sentar com você, para te orientar, para te conduzir nesta terra, através do livro de Provérbios. Aqui, quando você lê aqui, filho meu, ouve a instrução do teu pai, é como se Deus estivesse falando para você. É como se o próprio Deus estivesse falando, o Pai Nosso que estás no céu estivesse assim, filho, me ouve, filho, me ouve. E aqui Deus orienta, Deus fala assim, ó, ouve o teu pai, ouve a tua mãe. Então, ah, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Então, ouça o seu pai, o Pai Nosso que estás no céu. Ouça o Pai que está no céu, ok? Então, o livro de Provérbios é definitivamente cartas para órfãos, cartas para filhos que não têm pai. Né? O próprio Pai Nosso que está no céu se personifica na vida de Salomão e traz orientação para nós, filhos, ok? Versículo 9 vai dizer o seguinte, porque serão como diademas graciosos em tua cabeça e colares ao teu pescoço. O que nós entendemos aqui? A sabedoria, o conhecimento é um embelezamento natural. Tem gente preocupada, se vestir bem é importante? É importante se vestir bem, é importante você ter, né, dentes, né, bonitos, branqueados, é importante você, né, se vestir bem, ter um bom corpo, ter uma beleza, é importante, Deus te deu tudo isso. Agora o mais importante, a coisa mais bela que pode existir na sua vida é a sabedoria. A coisa mais bonita, a coisa que vai mais te deixar bonito e lindo neste mundo vai ser a sabedoria, que ela vai aparecer quando você abrir a sua boca ou também quando você fechar a sua boca, né? Porque a sabedoria, ela não se demonstra apenas quando você abre a sua boca e fala alguma coisa. Até quando você fica em silêncio, você também está usando de sabedoria. Isso nós vamos entender e nós vamos ler muito aqui, falando muito sobre isso aqui no livro de Provérbios. Versículo 10 diz assim, ó, de novo, ó, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Ou seja, Salomão está falando aqui, Deus está usando a boca de Salomão para dizer o seguinte, não seja atraído por agrados. Às vezes a pessoa quer te agradar, né? Ela quer te agradar porque de repente quer alguma coisa, ou quer buscar a tua amizade, né? Então, Deus está falando aqui, ó, cuidado com esses agrados, não seja atraído por agrados, que tem gente que usa desse artifício, né, para enganar as pessoas. Versículo 14 diz assim, ó, lança a tua sorte, essas pessoas ruins vão dizer o seguinte, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa, né? Ou seja, o que Deus está falando aqui, ó, não se compactue com gente, né? Não lance a sua sorte com gente homicida, com gente ruim, sabe? Se afasta desse tipo de pessoa, né? Versículo 15 diz assim, ó, de novo, ó, filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé de tuas veredas. Olha Deus falando assim, ó, não ande pelo caminho desses homens violentos, saia do meio, você sabe, você conhece, sabe que a gente
gente ruim, gente que não se endireita, gente que vive torta, sai do meio desse povo. Versículo 18 diz o seguinte, ó. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Ou seja, há pessoas que armam ciladas para si mesmas. As pessoas que estão vivendo essa vida tortuosa, essa vida de homicídio, de roubo, de furto, elas estão armando ciladas para as próprias almas delas. Então Deus usa a boca de Salomão justamente para dizer isso. Se afasta de gente que não quer mudança. Se afasta de gente que não quer mudar. Você fala uma vez, fala duas, tenta tirar essa pessoa desse caminho. Se essa pessoa não quiser, se ela não quer mudar de vida, se afasta dessa pessoa. Essa é a orientação. Entendeu? Versículo 19 vai dizer o seguinte. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Gente, destrua a cobiça dentro de você. Se você acha que você é uma pessoa cobiçosa, se você acha que é uma pessoa que cobiça, você está sempre cobiçando algo, você está sempre achando que o que você tem não é tão bom quanto o que o outro tem, e você está sempre cobiçando ali, a própria palavra de Deus já vai falar ali em Êxodo capítulo 20, não cobice os bens do próximo, a mulher do próximo, os escravos do próximo. A cobiça é um pecado. E Deus ratifica quanto a esse pecado em Gênesis capítulo 20, sobre a questão da cobiça. A cobiça é um sentimento tão ruim, tão desgraçado, Então assim, se contente com o que tem, agradeça a Deus pelas coisas que você tem, E sabe, sufoque, não alimente a cobiça que você tem no seu coração. Se você tem isso no seu coração, se você é uma pessoa que, sabe, nunca está contente com o que tem, sempre é o dos outros que é melhor, sabe, repreende isso, se livra disso, porque isso pode destruir você, tá? Versículo 20 diz o seguinte: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Olha só, a sabedoria, ela grita. Deus fala aqui que a sabedoria é como se fosse uma pessoa e ela está gritando, chamando as pessoas, puxa vida, É desesperador isso. A gente dá a impressão que a sabedoria é alguém que está desesperado, querendo alcançar o coração de alguém e as pessoas a ignoram, No versículo 22 ele diz assim, ó, a sabedoria dizendo: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores desejarei o escárnio, e vós insensatos odiarei o conhecimento. A sabedoria, perguntando, fazendo uma pergunta, Ou seja, o que a gente entende aqui? Não ames a simplicidade, viva a totalidade da vida. Se você não buscar entendimento, sabedoria, conhecimento, você não vai viver. Porque se você viver só na simplicidade, só naquilo, sabe? Só naquela vidinha pacata, aquela coisa. Não, a vida precisa de movimento. O mundo está em movimento. Nós precisamos buscar a sabedoria. A gente precisa absorver conhecimento, sabedoria, não só para nos ajudarmos a nós mesmos, como para ajudar outras pessoas. Então a simplicidade não é uma coisa boa. Viver na simplicidade é uma coisa, com coisas básicas e tal. Agora, intelectualmente, viver na simplicidade não é uma coisa boa. Nós temos uma mente, nós temos um corpo e nós precisamos usar 100% da nossa mente, 100% do nosso corpo, tanto para ajudar a nós mesmos, como para ajudar outras pessoas. Versículo 23 vai dizer o seguinte: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, o que a gente vê aqui? A sabedoria é a maior interessada em você. A sabedoria está interessada em você, Deus está interessado em você. Se tem uma pessoa que não quer te perder, essa pessoa é Deus, na personificação da sabedoria. Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para viver uma vida, e uma vida com abundância. A palavra de Deus já falou: os meus planos são planos de paz para a sua vida. Então assim, Deus está falando aqui, ó, atenta para a minha repreensão. Para quê? Para que você consiga entender as minhas palavras, porque esse é o desejo da sabedoria, se derramar do espírito dela, da vontade dela, para que a gente entenda melhor a sabedoria, ok? Versículo 26, nós vamos encontrar a seguinte descrição:
também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Aí o que a sabedoria já está falando aqui? Aqui já a sabedoria muda o contexto. Aqui ela está falando o seguinte, ó. Aqui a gente percebe o quê? Que a sabedoria tem um senso de humor e também um senso de sarcasmo, né? O que ela fala aqui, ó. Eu também, da minha parte, né? Agora, se você me rejeitar, entretanto, que ela fala aqui no versículo 24. Entretanto, né? Ó, no 23 ela fala assim, ó. Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e vocês recusaram, estendi minha mão e não houve quem me desse atenção, antes vocês me rejeitaram todo o meu conselho e não quiseste ouvir minha repreensão, também, de minha parte, eu vou rir da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Olha só. Aí ela entra num sistema de humor e sarcástico, né? Sabe aquela pessoa? Então, quando acontecer assim, assim, assado, eu vou rir da sua cara. Por quê? Por que eu vou rir? Por que eu vou rir? Porque eu falei, né? Eu clamei, vocês recusaram, entendeu? Vocês rejeitaram o meu conselho. Então agora eu vou rir de vocês, entendeu? Quando vir a desgraça, eu vi o clamor, eu vou dar risada. Por quê? Porque eu clamei, eu falei, eu tentei, eu gritei nas ruas, nas esquinas. Vocês me quiseram? Não, vocês me rejeitaram, né? E isso é um sentimento natural de quem ali está tentando, está falando. Você fala uma vez, fala duas vezes, você tenta explicar e a pessoa está ali zombando de você, a pessoa não quer dar atenção ao que você está falando. Ué, na hora que a pessoa está no aperto, o que vai acontecer? Qual é o sentimento? Pô, eu tentei te ajudar, você não quis e agora? Agora não posso fazer nada. Agora se vira com seus conselhos, né? Olha só, no capítulo aqui 28, a gente vai ler o seguinte. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. O que a gente entende aqui, ó? No 28. Clame e busque pela sabedoria de as madrugadas. Que ela tá falando, ó. Se vocês tivessem me clamado, me buscado às madrugadas, eu tava lá disposto a ajudar. Agora você, pelo contrário, agora vocês vão me clamar, vocês vão me buscar de madrugada, mas vocês não vão me achar. No versículo 29 diz assim, ó, portanto, odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então o que eu tenho que entender aqui, ó? Não odeie o conhecimento, não despreze o temor do Senhor. Tem gente que fala assim, eu odeio essa matéria, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo, eu não gosto de estudar. Olha, eu já cheguei a ver pessoa falar assim, eu estudar, sai fora, eu odeio estudar. Eu ia para a escola na marra. Eu ia para a escola porque eu ia obrigado para a escola, mas eu nunca gostei de estudar. Gente do céu, dá até um arrepio assim ouvir uma pessoa falar isso, sabe? Porque realmente uma criança, um adolescente, se ela não é motivada, se ela não é instruída a estudar, ela não quer mesmo. Veja uma criança de 7, 8 anos de idade, vê se ela quer estudar. Ela não quer estudar, ela quer ficar no joguinho, ela quer ficar no celular, ela quer ficar na internet, ela quer fazer tudo, menos estudar. Olha, é impressionante a natureza de uma criança. Ela faz tudo, ela quer comer, ela quer beber, ela quer brincar, ela quer jogar bola, ela quer fazer tudo, menos estudar. Sabe, sentar numa mesa para pegar um livro, ler, absorver uma história, alguma coisa, ela não faz. Você tem que estar pedindo, você tem que estar implorando, você tem que estar criando rotina para ela fazer isso. E nem assim às vezes sabe. Você bota uma rotina para criança, você fala, fulano, já fez? Não, não fiz ainda. E fica por isso mesmo. Fulano, você já estudou assim? Não. E fica naquilo por isso mesmo, entendeu? Se você não pegar, sentar a pessoa na mesa e falar, ó, você vai estudar aqui assim, assado. Ou então, se você não castigar, ou seja, tirar celular, tirar videogame, né, entrar com uma sanção, a pessoa não estuda. A natureza é para ficar parada. A pessoa não gosta de estudar. E isso chega a dar medo. Uma pessoa que não gosta de estudar, uma pessoa que não investe tempo e dinheiro em estudo, dá medo, dá até medo de uma pessoa dessa, entendeu? Porque é o que a sabedoria diz aqui. Sofrimento, só sofrimento. Para quem não estuda, o resultado é sofrimento, só isso. Versículo 30 vai dizer o seguinte, a sabedoria ainda falando, lamentando na verdade, né? Ela fala assim, ó, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Então, qual é o inverso disso aqui? Aceite conselhos e repreensões. Tem gente que não aceita conselho. Tem gente que não aceita repreensão. Você chega pra pessoa e fala assim, cara, diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, ó, eu vou te vender barato, hein? Vou te vender barato. Ó, por que você não faz assim, 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 assado? Ah, não, cara. Não, deixa, isso aí eu não vou fazer não. Por quê? Ah, vai cuidar da sua vida. Você tá cuidando da minha vida agora? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Entendeu? Talvez até a pessoa que falou isso pra mim tá ouvindo esse áudio agora. Quantas vezes a pessoa girou pra mim e falou, viu? Ah, vai cuidar da sua vida, rapaz. Oxi, eu devo alguma coisa pra você? Quantas vezes eu já ouvi isso? Você tentar dar um feedback para uma pessoa, para ajudar ela, para dar um senso para ela, e a pessoa achar que você está querendo cuidar da vida dela, que você está querendo ser chefe dela, que você está querendo prejudicar ela. Pior, a pessoa acha que você está querendo prejudicar ela. E aí o que Salomão fala? Corrige o sábio e ele se tornará mais sábio. Corrige o tolo e você vai ganhar um inimigo. Então, e outra, Salomão vai dizer também, não jogue pérola aos porcos, não jogue palavras para pessoas que vão ignorar o que você está falando. Então, até para aconselhar, a gente precisa ponderar, tá? Né? A gente tem que ver, vale a pena falar? Vale a pena aconselhar? Porque se não vale a pena, deixa. Deixa que o próprio juízo, as próprias dificuldades vai trazer juízo para a pessoa. Assim a gente espera, né? Na verdade. Versículo 32 vai dizer o seguinte: porque o erro do simples o matará, e o desvario dos insensatos o destruirá. Ou seja, o que eu entendo aqui? Existem erros que matam e loucuras que destroem. Existem erros que vão te levar à morte. Existem posicionamentos que vão te levar à destruição. Então tome muito cuidado em relação a esse desprezo à sabedoria. É necessário se dedicar à sabedoria, ao estudo, ao conhecimento. Não só para você ser uma pessoa, ter uma vida boa, mas para que você tenha um futuro. E também proporcione um bom futuro às pessoas que estão ao seu redor. E o versículo 33 vai dizer o seguinte: mas o que me der ouvido, olha a sabedoria dizendo, mas o que me der ouvido habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Olha o resultado de ouvir a sabedoria. Olha o resultado de buscar a sabedoria. Olha aí que resultado maravilhoso. Como é bom buscar a sabedoria. Aqui estão os resultados. Viver bem, viver em paz. Esse é o resultado de quem busca a sabedoria. E você? O que você vai buscar a partir de hoje? Mediante a tudo isso que nós falamos, de tudo isso que nós estamos aqui falando para você, o que você decide fazer hoje? Você vai começar a buscar sabedoria, você vai começar a se dedicar a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que você vai fazer da sua vida? Aonde é que você espera chegar sem se dedicar à sabedoria, ao conhecimento? Aonde você acha que vai chegar? Porque nós nascemos, nós estamos aqui neste mundo, mas nós estamos como se fosse cru, um computador sem sistema. E nós precisamos viver, porque todo mundo trabalha em prol de sistemas, todo mundo vive ao redor de sistemas. A Constituição Federal é um sistema. As leis, normas e procedimentos são sistemas. A vida é um sistema. Você é um puro sistema. Sistema digestivo, sistema linfático, sistema cardíaco, sistema respiratório. Sistemas, tudo são sistemas que funcionam. Você é um corpo em funcionamento de sistema. Agora, sua mente também precisa de um sistema. A sua mente precisa de um sistema. E qual é o sistema que você está vivendo? O sistema igual a mosca a mosca na janela? Batendo, ela vai, voa, bate, vai, boa, vai, tentativa e erro, é assim que você vai viver? Já disse o sábio uma vez, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Será que você vai precisar de empirismo para viver? Será que você vai precisar, falhar a vida toda, errar a vida toda para aprender? Ou não é mais fácil você seguir conselhos e direções que nos levam a um lugar de descanso?
Porque há escolhas que nós fazemos na nossa vida. Ou seja, há pessoas que só aprendem depois que erram, e erram muito. É bem verdade que na vida nós vamos errar. Nós vamos bater cabeça. Nós vamos talvez fazer péssimas escolhas. Mas será que você vai precisar viver tudo isso? Será que você tem tempo para errar tanto assim para acertar? A pergunta é, será que você tem tempo para, errar tanto para aprender a fazer o certo? Não é mais fácil nós acertarmos ao invés de perdermos tempo errando para aprendermos a não errar mais? O próprio Jesus já disse sobre essa questão do erro, a palavra erro. Jesus falou o seguinte: errai-vos, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o processo, do erro acontece por falta de dois requisitos. Dois fatores nos levam ao erro. Quais são eles? Não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Vou te dar um exemplo. Você conhece o poder de Deus? Eu vou te mostrar um poder de Deus que é fato, justo e justo. Deus criou a matemática, Deus que criou os pesos e medidas, e Ele quer que isso seja usado. E não existe nada mais justo do que a lei da gravidade. Eu falo isso na maioria dos capítulos, na maioria das palestras eu falo isso. Se você cai de uma cadeira, a gravidade lhe empurra abaixo de uma cadeira, você vai levantar rindo, e muitas pessoas ao seu redor rindo de você. Se você cair de uma mesa, é perigoso você levantar com o braço quebrado e chorando de dor. Agora, se você cair de um prédio de 22 andares, você nunca mais vai levantar. E aí está a prova de que Deus é justo, que Deus estabelece leis justas. Então existe a lei da semeadura. Quanto mais você estuda, quanto mais você investe, Salomão vai escrever também que nós não devemos jogar a nossa vida fora, jogar o nosso tempo fora, não perder o nosso tempo com coisas fúteis. Então quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica a buscar sabedoria, mais a sua vida tende a andar para frente, tende a ser uma vida de qualidade. Quanto mais você se dedica a buscar conhecimento, sabedoria, informação, mais a sua vida passa a melhorar. E essa é a lei da semeadura. Quanto mais você investe em você mesmo, mais você vai se tornar uma pessoa de sucesso. O trabalho, o sucesso, ele vem de uma vida de trabalho, da ausência da preguiça. Nós vamos ler vários capítulos daqui no livro de Provérbios, nós vamos perceber que o sucesso na vida, em todas as áreas, está relacionado ao quê? A duas coisas: a ausência de preguiça e o não amor ao sono. Salomão vai escrever em diversas partes o seguinte: não ames o sono para que não te empobreça, abra os teus olhos e fartará de pão. Então assim, existe o pão, que nos dá sustento, o alimento que nos dá sustento à nossa vida é o pão, por exemplo. Só que a própria palavra de Deus também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que trabalhar, no suor do nosso rosto nós comeremos o pão que sustenta o nosso corpo físico, biológico, mas nós também temos uma fome intelectual, uma fome cerebral, que ela só pode ser saciada à medida que nós se alimentarmos da palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Tem gente que chega para você e fala: fulano, é assim, assim, assado, é assim, 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 é assim, 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 e beleza, ela acaba de conversar, acabou aquela conversa e você continua do mesmo jeito. Só que aí você vai na igreja, ou você recebe uma visita na sua casa e alguém abre a Bíblia, vai falar algumas coisas da palavra de Deus para você, vai orar com você e você vai falar: puxa vida, que gostoso, foi muito bom você ter vindo aqui, foi muito bom você falar da palavra de Deus aqui. Eu tô sentindo, saciado. E o que é isso? Existe uma necessidade, existe uma fome espiritual, existe uma fome intelectual, que ela só pode ser saciada, nossa mente só pode ser nutrida e saciada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então esse capítulo 1 de Provérbios, ele diz justamente isso. A sabedoria é uma pessoa
e eu a considero como o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, porque a verdade é sabedoria, a sabedoria é verdade. E nós precisamos valorizar a sabedoria, precisamos valorizar a verdade, precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é o nosso único alimento que realmente nos sustenta a nossa vida espiritual e a nossa vida intelectual, ok? Então, você que ficou até aqui com a gente, você que ouviu até aqui essa palestra sobre o capítulo 1 de Provérbios, eu quero parabenizar você. Eu quero dizer que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se alguma coisa ficou na dúvida ainda, ou se você achou alguma parte interessante, entre nos comentários, comente lá o que mais te agregou, o que mais agregou valor para você, o que mais te tocou, qual foi o ponto mais assim que foi importante para você, né? Dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, ou seja, se você gostou da palestra, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações e alcance também os mesmos caminhos que nós estamos buscando, que é conhecer Deus cada dia mais, cada vez mais, ok? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.